No seu livro, o Populismo e Negacionismo, você traça um paralelo entre Lula e Bolsonaro ali num determinado momento, mas explica que o Lula é um populista polido, né? Mas você também traça um paralelo entre o Bolsonaro e o Trump. Você chama o Bolsonaro de Trump dos trópicos. Considerando essa equação, tem algum paralelo entre Lula e Trump? Acho que a gente tem que ir por partes. Certo. Primeiro, é sempre importante falar que eles são... Todos os populistas, eles precisam de legitimidade. Uhum. E quando eles têm um grande número de pessoas internamente criticando eles, então... o Bolsonaro, no caso do Bolsonaro, era mais a imprensa que fazia essa crítica. Sim. No Lula, você tem talvez uma classe mais de empresários fazendo uma crítica. Parte da imprensa ainda faz, mas é uma parte menor, na minha opinião. Não. Então, Nossa, também. Absolutamente. eles precisam em todo momento mostrar que eles não estão isolados internacionalmente. Então, por isso que eles criam e fortalecem essas redes. Então, a gente vê o Bolsonaro com o Orbán, o Bolsonaro com o Putin, o Lula com o Putin, o Lula com o Chaves. Eles sempre precisam mostrar que eles não estão isolados. Isso é uma maneira de se blindar das críticas internas também. A gente vê, obviamente, políticos populistas mais à direita dialogando mais com outros populistas que estão mais à direita também. Mas nem sempre. Às vezes isso acaba ali... ultrapassando o espectro político. Mas paralelo entre Bolsonaro e Trump... Não, Lula e Trump. Lula e Trump. É mais difícil de estabelecer, mas existe ali um discurso de que apenas eu, tenho a legitimidade de... Make Brazil great again. fazer a vontade do povo. Eles usam muito essa palavra, que eu detesto essa palavra, que é o povo. Como se o povo não fosse plural, como se o povo não tivesse vontades diferentes, né? E eu vou ser essa pessoa que vou trazer o poder de volta pro povo para fazer a vontade geral do povo. Isso é muito interessante, porque ainda mais no Brasil, que é esse país que 220 milhões de povo, né? 220 milhões de povo e numa estrutura... eu não lembro onde é que eu li isso outro dia. Uma estrutura vertical e não horizontal, né? Então, uma estrutura vertical. Ou seja, a gente tem uma diferença muito grande entre norte e sul. De clima, de cultura, é diferente renda. De uma coisa leste-oeste. E renda e de sentimento mesmo, de criação, que é cultural, no fim das contas, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, assim. Definir povo é uma coisa muito complicada no Brasil. É complicado e é oportunista. Porque quando você coloca o povo quer que eu seja eleito, ou quer me reeleger, você terceiriza a responsabilidade por alguma coisa para uma entidade que você criou dentro da sua cabeça, que é o povo único. O que seu não existe. povo, né? Sim. Então você acaba legitimando certas ações desses populistas porque o povo quis. E você estava falando agora, Cecília, da diferença entre regiões. E as pessoas têm uma percepção, né, de a situação não é tão boa no norte, no nordeste em relação à segurança, por causa de dados de criminalidade. Então, você tem ali um nível maior de mortes por 100 mil habitantes, que às vezes passa dos 30 por 100 mil habitantes. No sul é menor, mais pobreza no norte e no nordeste do que no sul. Então, as pessoas acabam automaticamente, também na hora de classificar direita e esquerda, falando, o norte e o nordeste que gosta mais ou precisa mais de um assistencialismo, acaba votando mais na esquerda, então eles são de esquerda. E o sul, conservador, fascista, é de direita. Isso. Gente, eu sou paranaense, tá? Então Faz é o uma disclaimer. figura de linguagem que eu tô usando Apenas aqui. exemplos. Mas se a gente olha para outros elementos
dessa classificação direita e esquerda, eles são meio esquizofrênicos no Brasil. E não tô sendo capacitista, tá? Gente, quanto disclaimer, né? Meu Deus do céu. É muito difícil você dar uma opinião no Brasil hoje em dia. É muito difícil. Tá. O Nordeste, por exemplo, apesar de... Tadinho. Mas apesar de votar em maior parte no Lula ou na esquerda, quando você olha para dados em relação a se eles são a favor ou contra a liberalização das drogas ou em relação ao aborto... São profundamente conservadores. O que não combina com o progressismo da esquerda do Brasil. Não. E o Sul é o contrário. Essas legaliza as drogas, mas aqui é família tradicional.